Graça e paz, irmãos, irmãs e amigos. Estamos de volta depois do final de semana. Estamos voltando para apresentar mais uma live Gotas de Orvalho com você e com a sua família, que evidentemente acompanha conosco há mais de um ano e 3 meses. Nós iremos completar no primeiro dia desse próximo mês de setembro, que está às portas, e você tem estado conosco durante esse tempo, participando, acompanhando, ouvindo, adorando conosco, participando da oração da fé que realizamos durante a apresentação dessa live. Nós agradecemos, portanto, a vocês que nos ajudam e motivam o nosso coração para realizar esse trabalho para a glória do nome do Senhor. Muito obrigado a todos. Continuem orando por nós, continuem fortalecendo a nossa motivação, porque a presença de vocês, a participação é fundamental para que a gente reconheça que é necessário continuar anunciando as boas novas da salvação. E como você já sabe, a nossa live é curta e não dá tanta preguiça para acompanhar. Rapidamente a gente termina e você continuará durante o seu dia colhendo as bênçãos que Deus ministra ao nosso coração durante a realização dessa live. E estamos falando sobre a fé que uma vez foi dada aos santos, e destacando especialmente o comportamento, a maneira como se conduz o homem e a mulher que recebeu essa fé que foi entregue pelo Senhor, para que testemunhemos do seu amor e da sua misericórdia. O Senhor nos deu a fé não para que a gente se promova ou divulgue as nossas virtudes, a nossa capacidade, a nossa condição de crentes que somos, mas Ele nos deu a fé exatamente para que proclamemos o seu grande e adorado nome, porque Ele é soberano, e por causa da sua soberania é que nós estamos aqui reunidos agora, se bem que de forma virtual, mas estamos reunidos bendizendo e adorando o nome do Senhor. E eu lhe convido agora para a meditação. Estamos refletindo sobre como se comportou Moisés durante a saída do povo de Israel do Egito.
O Moisés que pela fé conseguiu vencer a morte prematura. Pela fé, Moisés foi ao Egito para tirar o povo de Deus daquela situação de opressão que vivia no Egito. E evidentemente, como a gente já falou aqui, qualquer coisa que a gente faça para Deus, a gente encontra obstáculos. E por causa desses obstáculos, é que às vezes a gente pensa em desistir. E é por isso que devemos fazer isso de acordo com a fé que o Senhor nos concedeu. Daí porque não seria qualquer pessoa que pudesse fazer o que Moisés fez na terra do Egito. Os sinais e maravilhas, os prodígios que o Senhor fez no Egito não seriam realizados se não fosse através de um homem de fé. E esse homem foi chamado Moisés. Pela fé, ele entrou lá no Egito, e a gente sabe da história que ele conseguiu tirar o povo do Egito. Ele foi o instrumento. Por favor, não vá pensar que eu estou achando, por causa da minha idade, eu já estou achando que Moisés foi quem tirou o povo do Egito por conta própria. Você vai notar que a Bíblia quando se refere ao assunto, diz textualmente que Moisés tirou o povo do Egito. Mas Moisés foi simplesmente o instrumento que Deus usou para aquele momento especial, escolhido por Deus para manifestar a sua glória no Egito e tirar o seu povo daquele lugar. E uma das coisas que Deus usou para isso foi a execução dos seus juízos naquela terra, juízos sobre Faraó, os seus oficiais, os seus secretários e também os moradores daquela terra sofreram os efeitos dominantes dessa soberania de Deus. E como é que foi, como é que aconteceu? Nós temos a história que registra que o Senhor enviou 10 pragas sobre aquele povo. E nós estamos vendo a 8ª praga, que foi a praga dos gafanhotos, a vinda dos gafanhotos. E Moisés foi a Faraó e disse: olha, deixa o povo ir, porque do contrário o Senhor vai enviar gafanhotos sobre a terra. E a Bíblia diz que Faraó começou a oferecer oportunidades a Moisés para que retirasse o povo do Egito. E ele disse: vocês vão, mas vocês deixam os rebanhos. E Moisés disse: não, nós iremos também com os nossos rebanhos.
Então vocês fazem o seguinte: vocês vão, mas ficam os jovens, vocês levam os velhos e deixam os jovens, as crianças. Moisés disse: não, nós iremos com os nossos jovens, com os nossos velhos, com os nossos filhos e filhas, com os nossos rebanhos e com o nosso gado. Vai tudo, sai tudo da terra do Egito. E Faraó disse: bem, então nesse caso vocês querem me enganar. E os expulsou da presença dele. Mas, irmãos e irmãs, acontece que Faraó acreditava muito nas divindades que povoavam o Egito. E Faraó sabia que havia uma divindade que o protegia dessas questões, desse tipo de coisas, de pragas, de eventualidades. Ele tinha certeza que os gafanhotos nunca viriam ao Egito, porque eles tinham, além de um deus chamado Serafis, tinham também a Ísis, que protegiam toda a vegetação de suas terras. A praga de gafanhoto, trazida por um vento oriental, consumiu a vegetação que haveria sobrado da tempestade de Saraiva. Ísis e Serafis foram impotentes para proteger o Egito dos gafanhotos. Faraó acreditava mais em Serafis e Ísis do que em Deus. Ele achava que os seus deuses estavam lá no Egito e eram suficientes para evitar que os gafanhotos viessem incomodar lá pelo Egito. A sua plantação, as árvores, as ervas que estavam no campo seriam protegidos pelos deuses do Egito e não sofreriam nenhum problema, porque eles tinham a proteção. É por isso que é ruim a gente confiar em coisas que realmente não resolvem a nossa situação. Quantas vezes a gente coloca a nossa fé em alguma coisa, em algum Deus, em alguma divindade, em alguma história. Alguém contou uma história, alguém disse que tinha visto um anjo sobre a sua cabeça e você se impressionou e achou que para onde você vai agora carrega um montão de anjos. Não é assim. Faraó estava certíssimo, que os seus deuses protegiam. Ele já tinha recebido, já tinha a experiência de que não funcionava desse jeito, mas esqueceu. Apela mais uma vez para os deuses, porque a chuva de pedras tinha consumido grande parte das árvores, das plantações, das ervas, da relva. As pedras consumiram. E o resto que sobrou estava em perigo, porque Deus haveria de enviar uma praga de gafanhotos como nunca visto em toda a terra do Egito. Era uma coisa inusitada. Então Faraó estava seguro de que
os seus deuses haveriam de protegê-lo de mais uma situação de vexame, como ele já tinha vivido 7 vezes antes. E agora a eminência da 8ª praga, e desta feita os gafanhotos haveriam de roer tudo quanto estava por perto, além do incômodo de, para onde for, em qualquer direção que se dirigir, lá estavam os gafanhotos pulando, pegando. Aquilo é muito asqueroso, mas Faraó não se incomodou, porque ele estava seguro que os seus deuses lhe dariam proteção. E a gente confiar em deuses que não resolvem a situação dá nisso. A gente não pode trocar a soberania e grandeza de Deus por deuses que a mente humana fabricou. Não é assim. Deus está acima de todas as coisas, e se Ele está acima de todas as coisas, não adianta o sujeito endurecer o coração e continuar sem dar a oportunidade a que o povo saia do Egito para ganhar a sua liberdade. Amanhã, se Deus quiser, a gente volta para dar continuidade. Agora, lembre-se de que essas manifestações de Deus, como já o dissemos, elas acontecem através daqueles que conservam uma fé inabalável. Apesar das circunstâncias, apesar das dificuldades, apesar dos problemas e das lutas, mas nós percebemos que aqueles que vivem uma fé simples, não precisa ser uma fé arrogante, não. Uma fé simples, mas operante, constante, que não vacila, esses alcançarão das mãos do Pai Celestial grandes resultados. Pois nós que cremos e que temos a fé, que recebemos a fé que uma vez foi entregue aos santos, nós vamos agora orar pedindo a bênção de Deus pelo nosso coração, pela nossa vida, pelo nosso trabalho, pelas nossas atividades, pelas lutas que temos para vencer pela frente. O Deus soberano é quem nos dá força e graça e poder e bênçãos para que nós continuemos testemunhando do seu amor e da sua misericórdia. Vamos então orar. Levante assim a sua mão e ore ao nosso Deus. Senhor, nós te agradecemos, nós te bendizemos e louvamos a tua santidade. Queremos te agradecer por este momento que o Senhor nos dá a cada dia, a recolher orvalho nestes momentos na tua companhia. Tem sido a experiência abençoadora. Queremos, ó Deus, te agradecer, porque a tua misericórdia
nos acompanha dia após dia, e por causa dessas misericórdias é que estamos aqui mais uma vez, e nesta segunda-feira, dando início às nossas atividades diante do teu altar. Abençoe os irmãos, irmãs e amigos que estão conosco através desta live. Toca em cada coração, estende as tuas mãos, renova-nos para a tua glória e o teu louvor, ajuda-nos a continuar transmitindo uma palavra de fé, de esperança, de alegria, de vitória, para que assim o teu povo fortaleça a sua fé. Abençoe os que estão enfermos, os doentes, toma em tuas mãos, toca nessas vidas, renova cada coração, porquanto tu és fiel, tu és o Senhor da nossa vida. Ajuda-nos e fortalece-nos de acordo com o teu querer. Nós te pedimos, te agradecemos e te bendizemos por causa de Jesus, o teu Filho amado, que vive e reina para todo sempre. Amém, meu Deus. Amém, meu Deus. Amém. Deus abençoe a cada irmão, a cada irmã. E amanhã, às 6 da manhã, querendo Deus, nós voltaremos e estaremos aqui para mais uma live Gotas de Orvalho. Um abraço, Deus abençoe e lembre-se, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. É desse jeito.